Queridos irmãos, esse texto do capítulo 5 de João inicia dizendo, passadas essas coisas, no capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, ele está em Jerusalém por conta da Páscoa. E lá em Jerusalém, na calada da noite, um homem chamado Nicodemos, no capítulo de número 3, procura Jesus e tem uma das conversas mais fabulosas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E logo depois dessa conversa com Nicodemos, Jesus continua em Jerusalém, mas ele vai com os discípulos para a região da Judéia. Jerusalém ficava na Judéia. Se você se lembrar aí do mapa da Palestina na época de Jesus, nós temos a Judéia no sul, Samaria ao centro e a Galiléia do norte. Mas depois, por conta da oposição, Jesus decide voltar para a Galiléia. E lá no capítulo de número 4, quando ele está rumando para a Galiléia, ele passa necessariamente pela região de Samaria. E ali em Samaria, então, ele tem um encontro com a mulher samaritana. Um segundo encontro extraordinário que nós também vemos nas Sagradas Escrituras. E lá na Galiléia, então, ele cura, depois de passar por Samaria, o filho de um oficial do reino. E após essa cura, Jesus volta então para a Judéia, volta para Jerusalém. E ele vai então aquilo que a Bíblia diz aqui no capítulo 1, que havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Qual festa é essa? Nós não sabemos, mas podemos pressupor que seja a festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa. E Jesus ele está então lá em Jerusalém está lotada, abarrotada de peregrinos vindo de todas as partes, especialmente para essa festa. E Jesus está andando perto do templo. E na lateral do templo existia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E essa porta tinha esse nome porque era por ali que os animais que iriam ser sacrificados no templo, eles passavam. E junto dessa Porta das Ovelhas, um pouco mais ao lado, tinha um complexo muito lindo com 5 grandiosas portas, onde ali estava o conhecido tanque de Betesda, que em hebraico significa Casa da Misericórdia. E por que tinha esse nome? Porque muito provavelmente os peregrinos, após viajarem quilômetros pelo deserto para chegar em Jerusalém, se banhavam e se limpavam nesse tanque antes de se apresentarem no templo para levar o seu sacrifício. Então, aquele tanque recebeu esse nome, tanque ou Casa da Misericórdia, porque era justamente ali que os peregrinos preparavam o coração para, a partir do sacrifício, receber a misericórdia do Senhor. E Jesus estava ali. E o texto diz que naquele local se reuniam uma infinidade de pessoas enfermas, todas as naturezas. Porque havia uma crença, e se você notar aí na sua Bíblia, o texto ele está em colchete, porque é uma adição posterior, muito provavelmente por um escriba, explicando esse fenômeno da agitação da água do tanque de Betesda, que na verdade não era um anjo, não era um anjo. Havia uma crença de que quando a água se agitava, muito provavelmente ali pela própria pressão do fluxo de água ininterrupto naquele tanque, que quando agitava, os enfermos pulavam lá e supostamente saíam curados. E aí então João registra a história de um homem que ele já estava ali por muitos e muitos anos, por 38 anos. Não que a idade desse homem era de 38 anos, ele poderia ser muito mais velho que isso. Nós não temos informação se ele nasceu com esse problema ou se por consequência de algum acidente ou de algum ato equivocado, algum crime, ele se tornou paralítico, coxo, enfim, não dá para saber ao certo especificamente o que fez dele alguém com problema ali nas pernas. E ele estava deitado. E Jesus, sabendo, não por conhecimento divino, mas
por saber informações sobre esse homem, viu que ele estava ali por tanto tempo, e Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Poucas vezes na Bíblia a gente vê Jesus oferecendo a cura. A maioria das vezes as pessoas vão até Jesus e pedem a cura. Mas aqui Jesus está oferecendo aquele homem, e por ser uma pergunta trivial, aquele paralítico não sabe quem está perguntando para ele, sabe apenas que é um homem. Ele responde, logicamente que sim, Senhor, mas quem? Não tem ninguém aqui para exercer misericórdia comigo, que me ponha no tanque, para que então eu possa ser curado, porque antes de eu entrar, outro enfermo chega e pula antes de mim. Tenta imaginar aí na sua mente como deveria ser a cena. Quando ouvia, a água está mexendo, todo mundo correndo e ele lá se arrastando, tentando pular. Porque não era o segundo, o terceiro ou o quinto, era só o primeiro recebia suposto favor. Então ele ficava ali com algum tipo de esperança. Mas Jesus ele foi direto. E ele disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. O texto diz que imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito começou a andar. Esse leito leve, como se fosse uma esteira de palha. E aí então João ele dá uma informação importante. E nós vamos ver a reverberação dele posteriormente, que era aquele dia sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha só como é o ser humano. Aquele homem ficou 38 anos parado. Muito provavelmente era alguém raquítico, fraco, talvez desnutrido pela condição dele, e havia ciência entre todos que era um homem que estava ali há muitos anos. E os judeus, aqui na figura das lideranças, das autoridades religiosas, sequer estão empolgadas com o sinal da cura. Eles estão preocupados com a lei. E essa lei não era nem a lei de Moisés. Era uma lei farisaica, porque para cercar a lei de Moisés, fariseus e saduceus criaram um monte de outras leis para anexar a lei original. Se você percorrer todo o Antigo Testamento, você vai ver que não existe nenhuma lei proibindo alguém de carregar uma maca, da mais leve daquele. A lei em relação ao trabalho, ao dia de descanso, que deve ser consagrado ao Senhor. Mas os corações insensíveis, duros, se recusaram a olhar o sinal milagroso e maravilhoso que havia acontecido com aquele homem e estão preocupados se ele está infringindo ou não uma lei criada por eles. Que absurdo. E aí então, aquele homem respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Esse aqui parece ser um texto simples de informação, mas ele tem uma verdade extraordinária. Quando esse homem paralítico, que era paralítico, coxo, diz que o homem que me curou me disse para carregar, ele está dizendo assim: olha, porque ele podia ser da rua, mas ele não era tonto. Ele podia ser da rua, mas não significava que ele não conhecia a Torá, a lei. Ele está dizendo assim: se um homem me curou de tal enfermidade, esse homem só pode ser alguém com autoridade divina. E se esse homem que tem autoridade divina para me curar, também é superior à lei. E por isso eu obedeci.
Como é que eu olharia para aquele que me curou de tamanha tragédia e falaria para ele: não, agora você me curou, mas eu ainda tenho que obedecer à lei, não posso carregar o meu leito. A autoridade dele é muito maior. E aí perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Eles ficam preocupados. Eles estão aqui aterrorizados. Porque alguém está se passando por Deus. Curar tudo bem. Mas acima da lei apenas um. Ele que a criou. Inclusive, conversando com meu querido colega, pastor Rodrigo, que eu faço as minhas consultas teológicas para ele, né? Bem lembrou o texto que diz que sábado foi criado para o homem. O próprio Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Em Mateus capítulo de número 12. Mas aquele que tinha sido curado, verso 13, não soube responder, porque era uma grande multidão que estava ali. Porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, e é interessante o paralelo aqui com João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. E o cego foi curado, Jesus se retirou, e aí vieram também as autoridades em cima daquele cego. Quando todo mundo deixou aquele cego, Jesus foi lá e falou assim: você está vendo? Você crê no Filho do Homem? E o cego fala: me diga quem ele é, para que eu creia. E Jesus fala: esse que está falando com você. E o cego adorou. E aqui, um pouco diferente, nós vamos ver esse coxo. Diante de Jesus, Jesus se encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado. Jesus dá uma advertência: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus está dizendo que existe algo pior do que a paralisia, que é a enfermidade. É a tragédia da nossa alma, da eternidade. Pior do que as nossas mazelas físicas é a nossa mazela espiritual. Pior do que você ficar com gripe, com uma dor de cabeça, ficar com câncer. Pior do que você ter uma doença terminal é a doença que tira você da eternidade. E essa é caracterizada pelo pecado, a qual apenas e unicamente Jesus Cristo e o sangue dele, que nós celebraremos nessa manhã, pode nos tirar. Pena. Mas olha que interessante o verso 15. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. Aparentemente parece que o homem foi lá meio assim, cuspiu no prato que comeu. Jesus cura, esse homem que foi curado vai lá e denuncia Jesus. Mas pode ser também que esse homem apenas estava querendo mostrar com alegria quem ele era. Não sabia das más intenções das autoridades religiosas. E por isso então os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. No sábado. Mas Jesus lhes disse, então pode ser que esse grupo tenha encontrado Jesus ali, se reunido ao redor dele. E Jesus dá uma palavra com grande ênfase, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus responde de acordo com a teologia judaica. Porque quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 1, que Deus ele descansou da obra que havia criado e por isso santificou o sétimo dia. Não é que Deus se cansou. Se Deus se cansa, ele não é Deus. Só quem não é Deus que se cansa. Deus ele é todo poderoso. E quando ele cria, ele santifica o sábado e descansa ali, o original ele tem a força de conclusão. Descansou porque concluiu a obra que havia sido criada por suas mãos. Viu que ficou perfeito, ficou completo. Mas o nosso Deus não descansa.
Ele continua trabalhando e sustentando todas as coisas dele o tempo todo, através daquilo que chamamos de providência divina. Para bons e para maus, para eleitos e para destinados à perdição. Deus não descansa. Ele continua fazendo a obra da providência dele, e é nisso que Jesus está se igualando. Ele fala assim como meu Pai, Deus, Criador, Ele não descansa e continua trabalhando na obra da providência dele sobre a humanidade, eu também estou trabalhando na obra da humanidade, na providência. E aqui onde eles ficam furiosos, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Com essas declarações, Jesus não estava dizendo que ele era o bom e conhecido Filho de Deus, como todos nós muitas vezes falamos, preciso descansar porque eu também sou filho de Deus. Não, Jesus aqui com essa declaração, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. E aí então, a partir do verso 19, nós vamos trabalhar à noite, mas por hora, esse texto, essa história tão maravilhosa, pequena e simples, ela nos fala sobre a autoridade de Jesus, e eu gostaria de compartilhar 3 breves aplicações e lições para nós, para nosso entendimento, para o nosso coração nessa manhã. A primeira delas é que nós vamos ver que Jesus, ele tem autoridade sobre a misericórdia e graça. Ele encontra esse homem e ele dispõe da misericórdia sobre esse homem, sem mesmo que ele tenha pedido isso a Jesus. A graça e a misericórdia de Cristo é dele e não pode ser manipulada por absolutamente ninguém. Nem mesmo nós, com muitas vezes as nossas orações piedosas, podemos alterar a manifestação da misericórdia e da graça dele, que ele dá e dispõe a quem ele quiser. Isso é uma palavra, inclusive, de encorajamento para cada um de nós. Porque, honestamente, olhe para você, assim como eu olho para mim mesmo. Que dignidade nós temos para que ele tivesse nos elegido, nos eleito para a salvação. No mundo, irmão, sendo honestamente sinceros, pelo menos eu posso falar de mim, não posso falar de você, mas tem muita gente melhor do que eu. Gente, inclusive, que tem uma ética melhor do que eu, que tem um caráter mais ilibado do que o meu. Mas por algum motivo, Deus escolheu salvar esse pecador, que é mais falho do que muita gente, a qual talvez Deus não vai escolher. E assim é com todos nós. Ou a gente se acha a última bolachinha do pacote? Não. Talvez tivessem paralíticos mais dignos em Israel do que esse homem. Mas Cristo decidiu derramar graça e misericórdia sobre ele. Porque a autoridade sobre a graça e a misericórdia é dele. Então, quando você for diante do Senhor, mais uma vez falar assim: Deus, eu não sou digno. Deus, eu não quero mais esse negócio de relacionamento com o Senhor. Se lembre que Ele te amou e foi na autoridade dele, derramou graça e misericórdia por você. Apesar de quem eu e você somos. Ele tem autoridade sobre a misericórdia e a graça. Nós vemos também que Jesus ele tem autoridade sobre o mundo natural, porque o que ele fez aqui não é mito, como dizem os liberais, como dizem os cristãos progressistas. Jesus ele curou um homem paralítico de 38 anos, ou melhor, não de 38, mas que jazia ali por 38 anos. O fato de não vermos talvez tantas curas em nossos dias, como na época do Novo Testamento, até porque no Novo Testamento as curas que chamamos de milagre eram na verdade sinais que apontavam para a divindade messiânica de Jesus. Não muda o fato de que nosso Jesus, ele tem autoridade sobre o mundo natural.
E nós sim podemos orar por cura. Podemos sim orar para que Ele também estenda essa dádiva e mude as realidades naturais. Se Ele vai fazer, é outra coisa. Se Ele não fizer, não é porque Ele perdeu o poder. Não é porque o poder dele se esgotou. É por uma decisão dele. Mas precisamos nos lembrar que nós nos relacionamos com alguém que tem autoridade sobre o mundo natural. E por fim, Jesus ele tem autoridade sobre a lei. Ele é o Senhor do sábado. Sábado foi feito para o homem. Jesus não está se sujeitando a isso. Ele está infringindo a lei? Não. Jesus é Deus. E quando ele se coloca nesse momento dizendo que o meu Pai trabalha, até agora eu trabalho também, é para nos indicar que não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ele é a autoridade máxima sobre o universo. Isso deve trazer um efeito no nosso coração. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Jesus e não damos a Ele a autoridade devida. Achamos que Jesus é um homem qualquer, apenas um homem fabuloso, alguém que fez história, que apenas fez obras de caridade, que apenas amou. Não. Ele é autoridade. E aquilo que Ele diz para cada um de nós na palavra dEle deve ter um impacto de autoridade, não de opção. E às vezes a gente lê as coisas na Bíblia, vou ver se eu vou fazer isso, talvez sim, talvez não, quando Ele é autoridade. Nós precisamos nos lembrar, Jesus é a autoridade máxima sobre tudo, sobre todos, sobre toda a existência. O que fica de desafio para nós, meus irmãos? Nós não podemos ter um coração relutante em relação à autoridade de Jesus. Ter um coração rebelde, ter um coração que se opõe àquilo que nós vemos de Jesus, é um erro, um grande erro. Temos um coração rendidos à autoridade de Jesus, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém?